Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas que vos precedem no reino dos céus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que se encontra aqui na Igreja do Divino Espírito Santo do Estácio de Sá, bem como a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através desta transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Igreja do Divino Espírito Santo do Estácio. Vejam, praticamente tudo na nossa vida, resulta da relação entre causa e efeito. Muitas vezes eu e você combatemos os efeitos, por isso certas coisas nunca terminam na nossa vida, porque não combatemos as causas dos erros, por exemplo. Segundo a Sagrada Escritura, existem 2 tipos de pessoas: o justo e o ímpio. Cabe ao justo, por graça de Deus, se manter na justiça e ser um sinal para o ímpio, a fim de que ele se converta. Contudo, se o justo vier a pecar, ele se tornará réu do seu erro, não obstante tenha sido justo, porque o justo pode se tornar ímpio, e o ímpio também, por sua vez, pode se converter, se arrepender e se tornar justo. Esta relação, ela está pautada na obediência a Deus e na desobediência a Deus. Estou me referindo à Sagrada Escritura. De tal modo que a primeira leitura nos ajuda bastante a compreender o Evangelho, se relacionam muito bem. Deus, através de Ezequiel, alerta que o justo precisa se manter na sua justiça e o ímpio
deve se converter da sua impiedade e se tornar justo. Mas quando nós vamos para o Evangelho, nos damos conta do seguinte: Jesus está falando para destinatários bem especificados, os sacerdotes e os anciãos do povo, isto é, lideranças do seu povo. Para uma justa compreensão deste trecho do Evangelho de Mateus que acabamos de proclamar, é preciso que a gente olhe um pouquinho o que veio antes, porque nós fizemos da proclamação do Evangelho de domingo passado para este um salto de 45 versículos. Existe algo em comum entre o Evangelho de hoje e o Evangelho de domingo passado. Por exemplo, a vinha, o pai. Lá estavam os trabalhadores da primeira hora que murmuraram contra o patrão porque receberam o mesmo pagamento. Aqui nós temos dois filhos na história que Jesus conta. Temos a vinha e temos o pai. Então existem elementos comuns entre o Evangelho de domingo passado e o que está sendo proclamado neste domingo. Porém, a questão, ela já aparece um pouquinho antes. Em que sentido? Os sacerdotes e os anciãos questionaram Jesus sobre de onde lhe vinha a sua autoridade. Jesus disse: eu respondo a pergunta de vocês, se vocês responderem a minha. Jesus tinha umas estratégias muito interessantes que nós deveríamos aprender. E ele faz a pergunta: o batismo de João vinha de Deus ou dos homens? Qual foi a resposta dos sacerdotes e dos anciãos? Não sabemos. E aí Jesus diz: então nem eu tenho obrigação de dizer a vocês de onde vem a minha autoridade. Porém, Jesus não parou aí, ele prossegue na indagação aos sacerdotes e aos anciãos, porque Jesus, pela narrativa, já se encontra em Jerusalém, onde nós sabemos que ele vai sofrer o mistério vai viver o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E por que os sacerdotes e os anciãos disseram não sabemos? Porque não quiseram se comprometer. Porque se eles dissessem do céu, Jesus poderia perguntar: então por que vocês não acreditaram nele? E se porventura dissessem dos homens, eles teriam um grande problema com todos aqueles discípulos e discípulas que reconheceram João como um enviado de Deus, por vocação e por missão, um profeta. E Jesus parece que quer levá-los a perceber onde estava o problema. É o Evangelho de hoje. Jesus conta uma história, começa com uma pergunta, é interessante isso: que vos parece? E termina com uma pergunta: qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? Então a primeira é: que vos parece? Qual é a opinião de vocês? Mas que a opinião, a resposta derive da compreensão, eu digo a vocês, de uma história óbvia. Nenhum de nós teria dificuldade para dizer o quê? O primeiro. E o que a gente percebe? A gente percebe que o primeiro filho é um desobediente no início, obediente no fim. Ele é um desobediente obediente. Em contrapartida, o outro filho é um obediente desobediente. E aqui nós encontramos uma resposta para algo que Jesus já havia ensinado anteriormente, quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. E aqui está exemplificado, porque o segundo filho disse o quê? Sim, Senhor, eu vou. Encheu a boca? Sim, Senhor, eu vou. E não foi? Ora, o que nós temos aqui? Nós temos dois tipos de pessoas em relação ao Pai, numa relação de causa e efeito. O primeiro filho disse não, mas se arrependeu e foi.
Jesus não diz por que ele se arrependeu, diz apenas que ele mudou de opinião. Eu acredito que o que fez ele mudar de opinião é o reconhecimento da autoridade do Pai. Em contrapartida, o outro que quis dar uma de boa, disse sim, Senhor, mas não foi. É a partir da resposta deles, o primeiro, que vem Jesus e retoma a questão de João Batista anterior. Porque Jesus quer levá-los a perceber de que não adianta parecer justo diante das pessoas, mas não ser capaz de reconhecer a presença e a ação de Deus que concretiza a sua justiça no meio da humanidade. O grande problema é quando nós nos achamos justos e nos tornamos separatistas em relação aos outros. Eu sou bom, eles não. A minha opinião é a certa, a dos outros não. E isso é uma catástrofe na nossa vida, porque isso quebra totalmente as relações e mais, nos faz parecer donos da verdade. E talvez de forma consciente ou inconsciente, a gente acaba dizendo que Deus tem que estar sempre do nosso lado e nunca do lado do outro. Em outras palavras, Deus tem que estar sempre do lado das pessoas certas. Coitada das pessoas erradas, nunca terão a chance de mudar de vida. A proposta de Deus é sempre a mesma para todos. E a proposta de Deus é colocar diante de mim, diante de você, a possibilidade de nós refletirmos se temos sido ou não obedientes a Deus. Agora, a nossa obediência, ela tem que ser uma obediência pautada naquele que é o obediente por excelência, Jesus Cristo. Aí agora a gente pode ir para a segunda leitura, porque na segunda leitura está um hino cristológico, um hino a Jesus Cristo, na carta aos Filipenses, onde Paulo inicia falando de consolação, e ele está falando para uma comunidade muito querida, muito amada por ele, em contrapartida também uma comunidade que o amava profundamente. E Paulo, preocupado com esta comunidade, a fim de que essa comunidade continuasse o seu progresso no conhecimento de Deus e no comportamento condizente com este conhecimento, coloca diante dos filipenses, e hoje coloca diante de mim e de você, este hino cristológico, onde o olhar para Jesus Cristo nos mostra que, embora sendo Deus, se fez homem. Não usurpou a sua condição divina para agir como ser humano, mas ao contrário, se fez obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Por causa da obediência de Jesus, na linha da humildade, Deus o exaltou sobremaneira, e Paulo vai dizer, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que toda língua proclame que Jesus é Senhor. Ok, mas para eu e você proclamarmos que Jesus é Senhor, não basta que a palavra Senhor simplesmente se encontre nos nossos lábios. Tem que, acima de tudo, o senhorio de Jesus aparecer concreto no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de ouvir, no nosso modo de ver, no nosso modo de nos comportarmos em relação ao nosso próximo. Vem Jesus novamente e interpela os sacerdotes e os anciãos com base naquela resposta que eles deram. Não sabemos. Verdade que vocês não sabem? Ou vocês não querem assumir que não reconheceram na voz de João Batista e nas ações de João Batista a presença de Deus e da manifestação da sua bondade, da sua piedade, da sua misericórdia e da sua compaixão, chamando todos à conversão, inclusive vocês. E aí Jesus associa, ele usa duas categorias de pessoas que para a época viviam marginalizadas do ponto de vista religioso. É terrível isso. Quando nós usamos o critério da religião
para marginalizar as pessoas, quando a religião deveria ser um veículo de unificação das pessoas. Por isso eu concordo com uma frase rabínica que diz: religião muda rotina, mas a palavra de Deus muda o comportamento. Se a minha religião, se a sua religião, se a nossa religiosidade não for expressão da palavra de Deus, deste conhecimento de Deus e da busca constante por um comportamento condizente com este conhecimento, podemos até ser muito religiosos, mas vai ser como um perfume, dura em nós por um certo tempo. Em contrapartida, porque o perfume a gente joga em cima da pele, não é mesmo? É superficial. Mas em contrapartida, o conhecimento de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça, que quer restaurar a vida da pessoa, porque a justiça de Deus não é uma justiça punitiva. Isso nos custa aceitar, porque nós muitas vezes apelamos para a justiça divina simplesmente para que Deus castigue aquelas pessoas que a gente considera imprestáveis, mas terríveis. E esquecemos que muitas vezes eu e você podemos acabar estando na linha de frente dessas pessoas que, humanamente dizendo, talvez deveriam de fato ser exterminadas, mas Deus não age assim, nem comigo nem com você. E aí vem Jesus e chama ao compromisso. Prostitutas e publicanos acreditaram nele e se converteram. São o primeiro filho que disse não para Deus, mas quando ouviram a voz de Deus na voz do profeta João Batista, mudaram de opinião. Aqui melhor seria dizer se converteram, porque se arrependeram. Em contrapartida, vocês, anciãos e sacerdotes, que sempre têm a palavra de Deus na boca, ai de nós, porque embora esses sacerdotes aqui sejam os sacerdotes da antiga aliança, existe um sacerdócio na igreja de Jesus Cristo. Então ai de nós que muitas vezes temos na boca a palavra de Deus, o juízo de Deus, aquilo que é certo, mas não vivemos conforme aquilo que pregamos. E nem por isso os fiéis deveriam de deixar de ouvir a verdade, ainda que a verdade seja veiculada por pessoas indignas, porque nós sacerdotes somos pessoas indignas. Não é à toa que o bispo, quando está celebrando a Eucaristia, quando chega no momento de falar o nome dele, ele diz: vosso indigno servo, porque esta é a verdade. Nós, do clero, somos indignos. Nenhum de nós merece o dom do sacerdócio que tem. É dom. Deus nos concedeu, cabe a nós correspondermos a este dom. E aqui o alerta: vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Em outras palavras, estava na cara. Qual era o papel dos sacerdotes e dos anciãos? Levar os que, entre aspas, julgavam ímpios e recolocá-los, ajudá-los a seguir o caminho da justiça. Mas na maioria das vezes, sabe o que acontece? Aqueles ou aquelas que se consideram justos, a única coisa que nós conseguimos fazer é distanciar ainda mais aqueles e aquelas que nós muitas vezes achamos que não merecem ouvir e nem tampouco receber a bênção de Deus. É uma crítica muito forte. E se é uma crítica que foi feita às lideranças, eu também consigo enxergar nessas lideranças as lideranças da comunidade de Mateus, porque a comunidade de Mateus também estava vivendo um dilema, porque a comunidade de Mateus se abriu para receber os pagãos,
se abriu para receber os publicanos e as prostitutas. São termos recorrentes do Evangelho de Mateus, e não podemos esquecer quem era Mateus, um publicano. Quem lhe deu a chance? Os sacerdotes da época? Não. Os anciãos da época? Não. Quem lhe deu a chance de se tornar discípulo? Jesus. Quando passou pelo local onde ele estava, cobrando impostos, deve ter olhado para ele, e Mateus deve ter percebido aquele olhar carregado de bondade, de compaixão, de misericórdia, não aquele olhar que sempre ele recebia. E quando Jesus diz: vem e segue-me, simplesmente diz o texto que ele se levantou, seguiu Jesus. E se o banquete que aparece logo depois na casa de Mateus de fato é assim, o que fez Mateus? Não guardou para si o benefício que recebeu, mas levou as outras pessoas, outros publicanos, outros pecadores, deu-lhes a oportunidade de conhecer aquele que mudou a vida dele. Fica aqui para mim e para você esse questionamento. Eu e você, com convicção, podemos dizer que Jesus mudou nossa vida? Que Jesus tem sido o critério do nosso modo de viver e de existir? Se a resposta for sim, vem uma outra pergunta: o que eu, o que você, o que nós temos feito para dar aos outros a mesma oportunidade que Deus nos deu de experimentar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor, como aparece no Salmo de hoje? Porque o último refrão, ou digo, os 2 últimos versículos do Salmo de hoje dizem exatamente quem é Deus. O Senhor é piedade e retidão, reconduz ao bom caminho os pecadores, e a gente tem que fazer de tudo para não sair dele. Dirige os humildes na justiça, aos pobres ele ensina o seu caminho. Se eu e você reconhecemos que temos sido justos diante de Deus, devemos também reconhecer de que não basta, porque é preciso perceber se a justiça de Deus na nossa vida também tem nos levado a reconhecer se temos sido justos, honestos, fraternos, solidários com os outros, e principalmente com aqueles que a sociedade descarta, e não são poucos. Pensemos nisso. Deixemos essa palavra de algum modo mexer com a gente. Sejamos capazes também de avaliar em que ponto estamos no caminho. A perfeição não é para essa vida, a integridade pode ser. Que eu e você possamos ser íntegros diante de Deus e diante do nosso próximo, e nunca esquecer de uma máxima que Jesus nos ensinou: não julgueis, não sereis julgados; não condeneis, não sereis condenados; perdoai e sereis perdoados. E aí a gente apela para São Francisco de Assis: pois é dando que se recebe. Que a gente seja capaz de dar sempre o melhor de nós mesmos, porque não basta fazer o bem, é preciso fazer bem o bem que deve ser feito, e que este bem seja único e exclusivamente colocar as pessoas diante daquele que é a prova do amor de Deus por cada um de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Um minutinho para a gente pensar nisso.